A vivência da ação, a vivência fenomenológica, a vivência fenomenológica existencial, a existência, é eminentemente, em sua momentaneidade instantânea, a vivência de uma errância. A implicação da ação é a organização em plexos, em gestalts, que fluem da multiplicidade de possibilidades da ação. A multiplicidade de possibilidades da ação é a multiplicidade de forças que constituem o episódio da ação, que constituem o episódio da existência. E a implicação significa que as possibilidades competem e argumentam entre si em seu caráter múltiplo, né? E nessa competição e argumentação elas formam sucessivamente plexos, que são multiplicidades organizadas, que são apreendidas como compreensão. Os plexos, as gestalts, se sucedem à medida que prossegue a competição e a argumentação entre as possibilidades e entre os plexos de possibilidades, né? De modo que a vivência da temporalidade da ação, a vivência da temporalidade do episódio existencial é a vivência da temporalidade da constituição das possibilidades e da organização das possibilidades em plexos de possibilidades, na organização das possibilidades no processo da implicação. As possibilidades são eminentemente dialógicas. A possibilidade, a emergência das possibilidades, o seu desdobramento em plexos, o desdobramento dos plexos de possibilidades, né? Desdobramento esse que se constitui compreensivamente, né? Enquanto compreensão e enquanto musculação, é o desdobramento de uma alteridade, é o desdobramento de um tu, é a dialógica de uma relação eu-tu, na qual nós interagimos com uma diferença, com o outro, que nós não controlamos, né? O Buber haverá de dizer que as possibilidades, né, não são por nós outros produzidas, mas elas não acontecem sem nós. Quer dizer, nós participamos na produção e no desdobramento das possibilidades e dos plexos da ação, mas nós não controlamos a temporalidade deles, porque eles são um tu, eles são uma alteridade, né? De modo que nós participamos do fluxo do processo do desdobramento dos plexos de possibilidades no desdobramento da ação. Nós participamos do fluxo do processo do desdobramento de gestaltes, né? No fluxo do processo do desdobramento da ação, no fluxo do processo do desdobramento do momento existencial, né? Da instantaneidade momentânea do momento existencial, né? Mas nós não controlamos, né? Nós participamos de uma dialógica que é uma relação com uma alteridade, né? De modo tal que é uma errância, é um erro no sentido de errância, né? A vivência do desdobramento da ação, a vivência da instantaneidade momentânea do episódio existencial. Nós erramos, né? Nós erramos no sentido do erro, no sentido da errância, né? No desdobramento da ação, no desdobramento do episódio do momento existencial, né? De um modo tal que a existência é uma fenomenologia do erro, né?
a existência, a ação enquanto fenomenológica do desdobramento de possibilidades é a fenomenológica do desdobramento do erro. É a fenomenologia da errância.